Pode sim, tudo certo. Tá, então, o tema da nossa aula hoje, síndrome coronariana aguda. Vocês estão me vendo? Não, só estão vendo a aula. Só a aula. Só a aula. Eu ia colocar em duas janelas, mas não consegui, então vamos embora para não atrasar mais. Então, vamos lá, gente. Síndrome coronariana aguda, quando a gente fala desse diagnóstico, a gente está falando, na verdade, de três entidades clínicas dentro desse diagnóstico, né? A síndrome coronariana aguda, ela engloba a síndrome coronariana aguda com supra, DST, que é o infarto com supra, a síndrome coronariana aguda sem supra, que se subdivide em infarto sem supra e angina instável, tá? Como que a gente vai diferenciar isso na prática? Quando é infarto com supra, facilita, porque tem o eletro com supra DST. Quando temos infarto sem supra e angina instável, o eletro não ajuda muito, porque o eletro pode ter alterações isquêmicas e pode ter, a gente pode ter também um eletro normal. A clínica é muito parecida entre as três entidades. A dor torácica é o carro-chefe, assim, da entidade clínica, né, da isquemia aguda. A gente vai ver que tem outros sintomas que podem aparecer, surgir também dentro desse diagnóstico, mas quando a gente fala em infarto sem supra e angina instável, o que vai diferenciar entre as duas entidades é realmente o exame de sangue, a alteração de marcador de necrose miocárdica, que a gente tem como padrão ouro hoje a troponina. Então, se a troponina está alterada, positiva, e o eletro não tem supra, e o paciente tem clínica de isquemia aguda, a gente está diante de um infarto sem supra, e quando a gente tem a clínica com um eletro normal ou alterado, alguma alteração isquêmica, com exames laboratoriais, marcadores de necrose miocárdica normais, a gente tem angina instável. Falando um pouquinho de epidemiologia, a gente sabe que quando a gente fala de infarto, angina, enfim, síndrome coronariana aguda, a gente está falando das doenças cardiovasculares, né? Que é um conjunto de doenças que englobam as doenças cardiovasculares e as doenças cerebrovasculares. A doença cardiovascular, o infarto, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo todo. No Brasil, entre doença cerebrovascular, que são os AVCs, e infartos, o infarto ainda tem um percentual maior nisso aí. Então, a gente está falando de um diagnóstico muito comum, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente tem dados epidemiológicos do Brasil e dos Estados Unidos que falam a mesma coisa. A maioria das mortes ocorre nas primeiras horas do infarto, até 65% das mortes ocorrem na primeira hora e 80% do total desses casos nas primeiras 24 horas, principalmente se não houver celeridade no diagnóstico e na conduta. Então, a gente vai começar ilustrando com um quadro clínico de um homem, 62 anos, aposentado natural de Maceió, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, com história de ter parado de fumar 2 anos e ter fumado durante 30. Ele procurou o pronto atendimento com queixa de dor torácica, tipo aperto, forte intensidade, com irradiação para membro superior esquerdo e mandíbula, associada a sudorese e náuseas. Ele afirmava início da dor aproximadamente 50 minutos. Evoluía com alívio da dor, com o uso de nitrato lá na sala de emergência. Ele relatou episódio de dor torácica com duração de até 20 minutos. Relacionou essa dor ao esforço, era uma dor autolimitada, melhorava no repouso. Isso nos últimos 2, 3 meses. Então, ele estava fazendo angina estável nos últimos 3 meses. Como ele era hipertenso, ele só usava losartana e tinha descontinuado por conta própria o uso da simvastatina. Então, hipótese diagnóstica, a gente está falando de numa aula de síndrome coronariana aguda, né? Então, a gente não sabe se a gente está diante de infarto com supra, sem supra, angina instável. O paciente vai chegar para vocês assim, com uma dor no peito, com alguns outros sintomas associados ou não, ele não vai chegar para vocês dizendo, doutora, eu estou com infarto com supra, doutora, eu estou com angina instável, doutora, eu estou com infarto sem supra. O paciente vai chegar no pronto-socorro com dor, a principal queixa será dor torácica, né, na maioria das vezes, a gente vai ver por que não em 100% das vezes. Mas um paciente com dor torácica no pronto-socorro pode ser muita coisa, né? Eu quero destacar para vocês, principalmente, 4 diagnósticos mais importantes, porque são na prática clínica, a queixa de dor torácica que leva o paciente a pronto-socorro e que pode levar à iminência de morte em pouco tempo. Então, é uma emergência. Então, nunca esquecer dessas possibilidades diagnósticas.
como as síndromes coronarianas agudas que a gente está conversando hoje à noite, mas também não esquecer de dissecção de aorta, pneumotórax e embolia pulmonar, o TEP, tá? Então, sempre ter em mente esses diagnósticos que podem levar à morte rapidamente também. Outras causas de dor torácica no pronto-socorro podem ser úlcera péptica, estenose aórtica, pericardite também, rotura de esôfago, psicogênica, mas isso aí a gente vai deixar como diagnóstico de exclusão, e as costocondrites, tá? Mas lembrar desses 4 principais diagnósticos na emergência que podem levar a óbito. E quais são os mecanismos determinantes de isquemia na síndrome coronariana aguda? Na maioria das vezes, é por doença aterosclerótica mesmo, ou seja, uma placa de gordura, uma placa aterosclerótica vulnerável que rompeu, ou uma placa instável que rompeu, formou-se ali um trombo e ocluiu um vaso. Pode ocorrer a rotura desse vaso, pode ocorrer a progressão da própria placa ocluindo um vaso coronariano, em situações menos frequentes, espasmo coronariano ou vasoconstricção. Quando a gente fala de espasmo coronariano, a gente pensa principalmente em uso de droga, principalmente cocaína. A gente vai lembrar muito em quadros assim, quando é um jovem que se apresenta com 20 e poucos anos, enfim, não é... E pode acontecer doença aterosclerótica nessa idade? Pode, mas é mais raro. E quando ocorre desequilíbrio da oferta e demanda de oxigênio, no caso de sepse e anemia importante. Então, o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, o que é que a gente não pode esquecer? Fazer uma boa anamnese, que a gente vai conversar sobre isso, o eletrocardiograma, que é um exame super importante nesse contexto, que deve ser feito e laudado em até 10 minutos, o exame físico, como todo quadro que a gente está avaliando na emergência ou em qualquer local, e os marcadores de necrose miocárdica, que vão ter também sua importância. Então, quais são os fatores de risco que a gente não pode esquecer, que a gente tem que investigar na anamnese quando a gente está diante de um paciente com dor torácica? Sempre perguntar sobre a história familiar de doença coronariana aterosclerótica precoce. O que é isso? Quando é que a gente diz que o paciente tem história de DAC precoce? É um dado que é importante, que chama atenção, que a gente vai olhar esse paciente como um paciente com mais alta probabilidade de ter também uma isquemia aguda naquele momento. Então, quando ele tem mulheres, parentes de primeiro grau, sendo mulheres, por exemplo, a mãe ou a irmã do paciente, ou uma filha, com menos de 65 anos, com história de infarto, com menos de 65 anos, o AVC, ou quando a gente está diante de um paciente que relata que o pai teve infarto com menos de 55 anos, ou o irmão com menos de 55 anos. Então, o que importa para a gente são parentes de primeiro grau, tá? Pai, irmãos ou filhos. Se o paciente... E os fatores de risco clássicos, né? Dislipidemia, diabetes, hipertensão, doença renal crônica, tabagismo, história de DAC prévia a gente acabou de falar, quando o paciente tem idade avançada, mais de 60, por exemplo, e o sedentarismo também. Mas para vocês, esse slide eu acho bem importante. Quais são as perguntas essenciais que a gente tem que fazer diante de um paciente com dor torácica ou suspeita de síndrome coronariana aguda? Então, quando vocês estiverem na UPA, em qualquer local que vocês vão trabalhar, o paciente chegou com dor torácica, você vai pensar naqueles diagnósticos que a gente viu naquele slide. Síndrome coronariana aguda, sempre pensar para poder descartar dissecção de aorta, TEP, pneumotórax, e tem outras causas. Mas quando a gente pensa, vou descartar síndrome coronariana aguda, o que é que eu preciso entender na história dele para aumentar a minha suspeição ou diminuir a minha suspeição? Então, quando começou a dor, sempre perguntar ao paciente se a dor é nova, se é uma dor nova, se é uma dor crônica. Não, doutora, eu já tenho essa dor há 5 anos, é uma dor que preocupa menos, porque não é algo agudo. Ou não, é uma dor nova, comecei a ter essa dor há 2 meses, comecei essa dor essa semana, eu comecei de ontem para hoje. Então, sempre perguntar quando começou a dor. O tempo dessa dor, quanto essa dor durou, quando ela chegou, ela ficou até quanto tempo? 10 minutos, 20 minutos, segundos, horas, sempre perguntar esse time da dor. Se o paciente está com dor no momento da consulta, ele chegou para atendimento na emergência, muitas vezes ele veio, teve uma dor em casa, não melhorou, mas no caminho passou, chegou assintomático, então você vai calcular quanto tempo essa dor durou, porque isso é importante. Quando a gente está diante de uma angina, realmente, a gente vai se preocupar mais, vai pensar mais em angina, em dores que duram mais de 10, 15 minutos.
Uma dor que dura segundos já afasta um pouco, da mesma forma que uma dor que durou um dia inteiro ou está há 2 dias doendo de forma contínua, afasta um pouco também, porque o músculo, normalmente, a gente sabe que o miocárdio vai sofrer isquemia e o paciente vai ter dor em até mais ou menos 12 horas. Depois disso, não tem músculo viável e o músculo que morreu, que é uma fibrose, já virou uma cicatriz, não vai doer. Né? Qual é o caráter da dor? Fundamental perguntar que tipo de dor. É uma dor em aperto, é uma dor em queimação, é uma dor em pontada, é uma dor que piora quando você se mexe. Qual é o caráter da dor? A localização. Como aí tem a foto no slide, uma dor torácica, ela que preocupa, que a gente vai sempre pensar como possibilidade de origem coronariana, também uma dor que pode vir desde o epigástrio até a região da mandíbula, e radiação para os membros superiores, e para dorso também pode irradiar, mas em tudo que, desde o epigástrio até a mandíbula, pode ser dor de origem coronariana, pode ser dor isquêmica. A intensidade da dor, se é uma dor leve ou intensa, a irradiação, para onde vai? Você pergunta para o paciente, para onde corre essa dor? Não diz, não pergunta, vai para o braço esquerdo? Não vamos, assim, eu oriento sempre que não sugira ao paciente, que às vezes tudo que você pergunta, o paciente afirma que sim, e aí você pode ficar meio na dúvida se aquilo é real ou não. Então, a dor corre para algum lugar, a dor vai para algum lugar, se o paciente tem, óbvio, paciente tem um grau de instrução melhor, você pergunta sobre radiação. Mas, dependendo de onde você atender, paciente aqui, a gente não pergunta, ele não vai saber o que é radiação. Mas investigar irradiação, investigar sintomas associados, como náusea, sudorese profusa, palidez, isso tudo aí fala muito a favor também de doença isquêmica aguda. Perguntar se a dor piora no esforço ou com o estresse emocional, porque a dor de origem isquêmica, ela não só piora no esforço físico, um estresse emocional também funciona como um estresse físico, que a frequência cardíaca vai aumentar e vai ocorrer aquele desbalanço de demanda de oxigênio, oferta e demanda, né? A melhora com repouso, quando o paciente pode subir uma escada, doutora, tive dor, vim subir a ladeira, tive uma dor no peito, quando eu parei, poucos minutos depois melhorei. Ou, se o paciente usou nitrato na emergência e melhorou, também sugere dor isquêmica. Então, sempre ter isso em mente na tua anamnese. E aí a gente vai classificar a dor. Se você tem muitas características dessa que a gente viu no slide anterior, a gente vai dizer que a dor é tipo A, ou seja, se a dor ou desconforto for retroesternal ou precordial, se é precipitado pelo esforço, melhora com o nitrato, irradia para o ombro, para a mandíbula, é muito sugestivo, face interna do braço, dura alguns minutos e é aliviada com repouso, o nitrato, como eu falei, é uma dor que tem todas as características, é uma dor definitivamente anginosa ou tipo A. A dor tipo B tem a maioria das características, mas não todas. A gente fala que é uma dor provavelmente anginosa. A dor tipo C já é uma dor que tem poucas características, daquelas que a gente viu agora, e ela não é uma dor definitivamente anginosa. E a dor tipo D é aquela que é realmente não anginosa, é definitivamente não anginosa. A dor tipo D é aquela dor que você não vai se preocupar com ela do ponto de vista de isquemia. E aí, com essas informações que vocês escolheram na anamnese, e com relação aos fatores de risco, a gente vai pensar se o paciente tem probabilidade baixa ou alta de ter síndrome coronariana aguda para poder guiar a tua conduta. Se o paciente tem até um fator de risco que não seja diabetes, DAC, ou que ele não tenha mais de 60 anos, a gente diz que ele tem baixa probabilidade. Intermediária, se ele tiver 2 daqueles fatores de risco, como, por exemplo, é tabagista e dislipidêmico, porque se ele já for diabético, DAC, ou tiver mais de 60, ele já é alto risco, alta probabilidade. E ele vai ter alta probabilidade também se tiver mais de 2 fatores de risco, ou alguma dessas 3, como eu falei. Se ele tiver exame físico alterado e eletroisquêmico, que a gente vai ver o que é que quando o eletro é isquêmico, eu já vou conduzir como síndrome coronariana aguda. Se ele tiver uma dor tipo A, já trato como síndrome coronariana aguda. Se ele tiver uma dor tipo E, com tipo B, com a probabilidade pré-teste, que a gente chama, probabilidade clínica alta ou intermediária, também conduzo como síndrome coronariana aguda. E se a dor for tipo A ou B, com baixa probabilidade, eu vou instituir protocolo doutorásico, ou seja, eu não vou descartar, não vou mandar o paciente embora,
eu vou deixar ele comigo na emergência em observação algumas horas e vou fazer o meu protocolo de dor torácica, que consiste em seriar enzimas e marcadores de necrose miocárdica. Se a dor também for tipo C e probabilidade intermediária, protocolo de dor torácica também. Você vê aqui que aqui não tem dor tipo D, né? Dor tipo D a gente já descartaria. O nosso paciente do nosso quadro clínico, qual é o tipo de dor dele? É típica, dor tipo A, dor tipo B, dor tipo C? Eu deixei já aqui sublinhado, dor torácica tipo aperto, com irradiação para membro superior esquerdo e mandíbula, associada a sudorese e náusea. É uma dor muito característica, né? Tinha dor já, uma dor longa, uma dor que tinha aproximadamente 50 minutos e evoluiu com melhora após usar nitrato, que é um vasodilatador na emergência. Então, o paciente com a dor tipo A, é uma dor muito sugestiva de isquemia, com alta probabilidade, só em ter mais de 60 anos ele já tinha alta probabilidade. Então, paciente tipo A, dor tipo A, com alta probabilidade. Por que isso é importante? Vocês têm que saber essa classificação de dor, porque é uma forma de se comunicar com outros colegas que vocês vão passar o caso quando estiverem na UPA, ou passar o caso para vocês estão na emergência, para o médico que está no plantão na unidade torácica ou na UTI. Se você disser a dor é tipo A, todo mundo já vai saber que tipo de dor você está falando, tá? Para conduzir esse paciente de forma mais rápida. Então, lembrar, a gente acabou de falar desse tipo de dor, que é o tipo de dor clássica, né, de livro, enfim, para isquemia aguda, mas existe o grupo de pacientes que não tem essa apresentação típica de dor, tá? Então, sempre lembrar dos idosos, pacientes diabéticos, mulheres ou pacientes pós-transplante cardíaco podem evoluir com isquemia aguda, com síndrome coronariana aguda, com a dor que a gente chama de atípica, não é a dor tipo A, uma dor atípica, ou com equivalente anginoso. Equivalente por quê? Porque ele não é uma dor, mas pode ser um equivalente isquêmico. Ou seja, o paciente diabético pode se apresentar só com náusea, mal-estar, vômito e estar infartando, pode ter apenas dor epigástrica e estar infartando, pode ter apenas uma tontura, mal-estar, uma síncope e ter síndrome coronariana aguda como diagnóstico. Então, lembrar desse grupo de pacientes especiais que podem evoluir com apresentação clínica atípica, como esse exemplo de um homem com 65 anos, hipertenso, diabético, insulino dependente. Ele chegou ao pronto-socorro com a queixa somente de mal-estar geral, náusea e relatava vários episódios de vômito. Ele não tinha dor torácica nem dispneia. Dispneia a gente considera um equivalente anginoso, ou seja, um sintoma equivalente à dor, tá? Principalmente nesses casos de pacientes idosos, diabéticos, mulheres. O eletro dele tinha supra anterior, foi instituído medidas iniciais para infarto com supra, acionada a equipe de hemodinâmica, ele foi para o cateterismo de urgência e tinha uma descendente anterior ocluída proximal, ou seja, uma artéria importantíssima fechada bem no início. Ele foi conduzido para angioplastia primária. Na mesma hora, ele colocou stent e foi tratado. Só trouxe esse caso, um caso real da emergência, para que vocês não esqueçam desse tipo de paciente. O eletro, o que a gente tem que falar de eletro? O eletro é um exame fundamental nesse diagnóstico, ele tem que ser feito no máximo em até 10 minutos, e não somente feito, não somente realizado. O paciente tem que estar com o eletro laudado por alguém que saiba ler eletro, né? Em até 10 minutos. Sempre seriar o eletro na emergência para aumentar a sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade inferior a 50% para a detecção de isquemia, quando a gente fala do primeiro eletro, tá? Então, o paciente pode estar infartando e o eletro ainda não está alterado. Quanto mais eletro você seriar, a gente, quando não for supra, né, a gente aumenta a chance de flagrar alguma alteração isquêmica. Lembrando que o eletro pode ser normal em até 6% dos infartos sem supra e até 4% das anginas instáveis. O que a gente pode encontrar de isquemia no eletro quando tem alteração? Fora o supra, né? Que é outra coisa. Alteração dinâmica do segmento ST maior que 0,5 milímetros, ou seja, se você faz um eletro na primeira hora da chegada, na admissão do paciente, você repete uma hora depois, se tiver mudado o segmento ST infrado, mais de 5 milímetros, mudou o padrão, o eletro está mudando, significa que tem alguma coisa instável acontecendo. A gente pode
ver também supra de ST, né, como a gente já sabe, o infra de ST, que é uma alteração isquêmica importante, inversão de onda T, chama atenção para a isquemia maior, quando ela é maior do que 2 milímetros, ou seja, onda T negativa, maior do que 2 quadradinhos. Quando existe bloqueio de ramo novo, pode ser bloqueio do ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito, ou arritmias graves como TV e FV, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, que é um ritmo de parada, né? E o que é que eu vou olhar no eletro? Aqui nesse slide, vocês podem ver aqui que a gente deixou marcadinho, o segmento PR, que é o final da onda P, até o início do QRS, vai ser a minha linha de base para eu ter um parâmetro de comparação com o meu ponto J. O ponto J, que é o ponto que eu vou olhar quando eu estiver diante de um infarto com supra, o ponto J é o finalzinho do QRS, e eu vou olhar para o ponto J comparando com o meu segmento PR, vou traçar uma linha, e se o segmento ST, que é esse segmento que está circulado nesse eletro, ele estiver acima da linha de base, mais de 1 milímetro, em duas derivações contíguas, ou seja, duas derivações que falam da mesma parede, eu vou ter um infarto com supra, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, assim, esse eletro eu queria que vocês olhassem só para, principalmente para esse traçado, que é um eletro normal, aqui na esquerda embaixo, né, a esquerda abaixo. Qual é a linha de base que vocês vão ter como comparação, um comparativo para o ponto J? Aí, eu coloquei aqui do lado, nesse traçado linha direita, um eletro normal, um traçado normal, um traçado com infarto com supra e um traçado com a onda T negativa, né, que indica isquemia. Então, a definição de infarto é morte de miócitos devido à isquemia miocárdica. Segundo a quarta definição de infarto, que é a última definição de infarto, a gente tem uns critérios para a gente definir se tem infarto ou não. Então, os critérios de infarto, segundo a quarta definição universal de infarto, são aumento ou queda dos níveis de marcadores de injúria miocárdica, principalmente troponina, aumento ou queda, não é só o aumento da troponina. Então, a troponina pode chegar de um valor e ela cair mais que 20%, é uma troponina que eu digo positiva para isquemia, com mais de um desses outros critérios abaixo. Sintomas de isquemia, como a gente já falou, dor, náusea, enfim, toda aquela caracterização de dor que a gente colocou, alteração do segmento ST, ou da onda T, ou BRE, ou BRD novo. Na última definição anterior a essa aqui, não era incluído o BRD novo, só o BRE. Agora, nessa quarta definição, a gente tem, além do BRE, também o BRD. Desenvolvimento de onda Q patológica, perda de músculo miocárdio viável, alteração de contratilidade em método de imagem, como no eco, ou identificação de um trombo intracoronário numa autópsia, né? Então, se tiver alteração de troponina, mais de um desses outros critérios, a gente diz que está diante de um infarto. Uma nova elevação do segmento ST. Alguém falou, gente? Se tiverem dúvida, quiserem perguntando, podem falar, tá? Eu fiquei com uma dúvida em relação a essa parte da queda da troponina. No caso, seria quando a gente está seriando ela, por exemplo, o paciente chegou e tal, tive a suspeita, e aí eu fiz a primeira dosagem. Na segunda, porque assim, a tendência seria até, dependendo do tempo, dela ter até um certo aumento. Aí, no caso, seria a queda aí nessa segunda avaliação já. Tipo isso? Então, a gente vai ter um slide só sobre troponina, para esclarecer isso melhor. Mas a troponina, se você tiver diante de um paciente com dor torácica, alteração isquêmica, se for infarto com supra, a gente nem precisa de troponina, né? Lembrar disso. A gente vai acabar dosando, óbvio que a gente vai dosar, quando a gente vai funcionar o paciente, a gente acaba dosando tudo, inclusive troponina, para a gente ter um valor também prognóstico do quadro do paciente. Mas se for infarto com supra, não precisa de troponina para tomar conduta, enfim, para tratar o paciente. Quando eu estou diante de uma dor torácica, suspeita de isquemia, e o eletro não tem supra, aí eu vou para a troponina para definir se é infarto com supra ou se é angina instável. Se vier uma troponina normal, dentro do percentil 99, abaixo desse percentil, que é a normal, eu vou estar diante de uma angina instável. Se eu tiver uma troponina já alterada, eu posso ou não estar diante de um infarto com supra. Na maioria das vezes, se eu tiver clínica e um eletro com alguma alteração isquêmica, qualquer uma dessas, eu estou diante de um infarto com supra com quase certeza, porque a gente vai ter todos aqueles componentes de história clínica, que aquilo tudo ali é importante para você formar o seu quebra-cabeça. Mas a primeira
troponina normal, você vai para uma troponina, para uma segunda troponina ainda, né? Que é aquele protocolo do Dr. Asca. Se a primeira já for alterada e o paciente, por exemplo, não tiver em franca sepse, já for um paciente renal crônico, por exemplo, dialítico, porque esses pacientes, renal crônico dialítico, em sepse, ou com já tem insuficiência cardíaca crônica já, esses pacientes podem ter uma troponina basal deles já alterada, porque eles já sofrem injúria miocárdica, como a gente vai ver daqui a pouco. Aí, a segunda dosagem, você vai fazer um cálculo se ela aumentou ou caiu em 20%. Se ela subiu ou desceu em 20% em relação àquela primeira, fez curva, que a gente chama. Se fez curva, foi positivo. Aí você está diante de um infarto, porque a troponina pode ser alterada já basal do paciente, esses pacientes renais crônicos ou com IC crônica, já pode ter uma troponina basal já alterada por conta da injúria miocárdica que ele já sofre pela doença de base. E aí, essa alteração, que faz curva ou não, é que vai definir para a gente. Aí, eu vou colocar aqui na frente para você ver direitinho. Nos próximos slides, a gente vai falar disso, tá? Mas deu para entender um pouquinho, assim, já antecipadamente? Deu sim, professora. Obrigado. Pronto, vamos lá. E aí, assim, uma observação importante sobre eletro. Pacientes, a gente tem que, só uma informação que vocês precisam ter, é que em V2 e V3, o paciente pode ter um supra discreto e isso ser fisiológico. Por quê? Foi visto que na maioria dos corações normais, em mulheres, independente da idade, você pode ter um supra fisiológico normal em V2 e V3 de até 1,5 milímetro, que é um quadradinho pequenininho daquele e meio. Nos homens, varia com a idade. Se o homem for mais velho, ou seja, tiver mais de 40 anos, a gente tem um limite para considerar isso como normal em até 2 milímetros, 2 quadradinhos. Em homens com mais de 40 anos, somente em V2 e V3. Se o homem for mais jovem, tiver menos de 40 anos, eu permito um supra normal, considerando normal, em até 2 quadradinhos e meio, 2 milímetros e meio. Essa informação é importante porque, vez ou outra, chega realmente assim, é um infarto com supra, manda é só V2 e V3 com 2 milímetros num paciente de 30 anos, sem dor, sem quadro clínico, sem nada, só porque viu aquele suprinha. Então, lembrando que V2 e V3 é normal, é esperado ter esses limites de supra somente em V2 e V3, tá? E aqui eu trouxe uns traçados para relembrar a vocês onde fica o ponto J, final do QRS, acabou o QRS, antes de iniciar o segmento ST. Segmento ST é apenas um segmento, é um corte de reta, é uma linha reta. Então, o ponto J é o final do QRS, eu vou marcar o ponto J e vou marcar minha linha de base que está abaixo. Para ter um parâmetro de linha de base correto, você marca a linha do final da onda P, que é o segmento PR, da onda P ao início do QRS. Traço uma reta ali embaixo e traço o meu ponto J. Eu vou contar quantos milímetros acima da minha linha de base existe o supra. E vou dizer, tem 2, 3, 4 milímetros, enfim. Da mesma forma, eu posso fazer a mesma coisa para o infra, também olhando para o meu ponto J e faço a minha linha reta entre o segmento PR e vou contar quantos quadradinhos, quantos milímetros estão abaixo da minha linha de base, para dizer, o paciente tem um infra-DST de tantos milímetros. É assim que a gente vai contar o supra ou infra, tá? E aí, sobre a onda T. A onda T, onda T normal, a onda T tem que ser assimétrica, ou seja, a porção que sobe, ela tem que ser diferente da porção que desce. Se você traçar uma linha no meio, um traço no meio da onda T, ela não tem que fazer um triângulo perfeito. Se ela tiver igualzinha, a porção que sobe e a porção que desce, a gente diz que ela é simétrica e eu vou suspeitar de coronariopatia, tanto quando ela for positiva e principalmente se ela for negativa, tá? Ela pode ser negativa e ser normal em V1, D3 e AVR. Fora disso, a gente espera que a onda T seja positiva. Só para lembrar e para mostrar a vocês o que é uma onda T que chama atenção para a isquemia, diante de um paciente com dor no peito, tá? Esse eletro eu trouxe para vocês porque é muito comum também a gente encontrar esse achado em emergência. O que é que tem de alterado? Alguém quer falar aí sobre esse eletro? Ou não, né, gente? Deixa eu antecipar para vocês. Veja, em D2, D3 e AVF,
parede inferior, a gente tem um supra. Se você olhar para a linha de base entre a onda P e o QRS, você olhar para o seu ponto J está lá em cima. E aí eu vou ver que tem um supra DST na parede inferior. Por que eu trouxe esse eletro? Só para lembrar vocês que quando vocês acharem, tiverem um achado de um supra DST inferior, ou seja, da parede inferior, que é a D2, D3 e a VF, lembrar de solicitar o V3R e o V4R, que não está nesse eletro de 12 derivações. Esse eletro de 12 derivações mostra o ventrículo esquerdo, mostra as paredes do ventrículo esquerdo. Em infartos de parede inferior, quando a gente tem um supra de D2, D3 e AVF no eletro normal, o eletro de 12 derivações, eu tenho que suspeitar que o ventrículo direito também está infartando. E aí eu peço para o técnico fazer um eletro de V3R e V4R, que nada mais é do que colocar os eletrodos no lado direito do peito, na mesma altura de V3R e V4R. E aí você, quando imprimir, não vai estar no traçado do eletro, não vai sair V3R e V4R. Você vai saber que você pediu aquele eletro invertendo, colocando para o outro lado os eletrodos. Aí você, quando imprimir, você coloca onde tem V3, bote V3R, e onde tem V4, V4R. Se tiver suprado, você pediu para o lado direito. Se tiver suprado mais de meio milímetro, ou seja, mais de meio quadradinho, você está diante de um infarto do VD. Isso muda a conduta, porque é um paciente que tem a tendência de ficar mais hipotenso, e aí a gente não vai fazer nitrato, não vai fazer morfina, é um paciente que vai precisar de mais hidratação, então muda um pouco a conduta em relação aos outros infartos de parede, de ventrículo esquerdo, tá? Só um lembrete, não quer dizer que todo infarto de parede inferior vai ter infarto de VD. Não, é só lembrar de pedir V3R e V4R para descartar o infarto de VD, tá? Se não vier com supra, a gente tem, sim, lembrando que para ter infarto de VE, o infarto normal, o infarto com supra, que a gente vai ver, tem que estar alterado 1 milímetro ou mais de paredes que falam paredes contíguas, né, de derivações contíguas. No infarto de VD, só precisa estar suprado metade disso, meio milímetro. E aí ter essa atenção por conta da conduta. E aqui, só para lembrar vocês, a nomenclatura da localização dos infartos. Quando a gente tem um infarto, um supra de V1 a V3, a gente diz que é supra anteroseptal. Se a alteração é de V1 a V4, é anterior. De V4 a V6, anterolateral. V5 e V6, lateral baixa. Se V1, ou seja, as precordiais todas estiverem alteradas, estiverem supradas de V1 a V6, anterior extenso. D1 e AVL, lateral alta. D2, D3 e AVF, como a gente falou, inferior. F, pode lembrar de, tem F aqui, né, D2, D3 e AVF, F de FUT, ou F de inferior, já para vocês associarem. D1 e AVL tem L, L de lateral. O V4R e V3R, como eu falei, do VD, e V8 e V7 e V8, né, lateral, que chamava antes de dorsal. E hoje a gente não chama de dorsal, chama lateral. Lembrando que eletronormal não descarta, tá, gente? Síndrome coronariana aguda, lembrar sempre disso, porque às vezes o paciente chega, muitas vezes acontece, é comum negligenciar infarto em mulheres, é comum chegar na UPA, dizer, a mulher está com dor, roda o eletro está normal, é TAG. Não, gente, por favor, assim, tem que mudar essa visão, não classificar tudo como TAG, tem que descartar, lembrar que o paciente pode ter infarto sem supra com eletro normal, pode ter angina instável, né, e o eletro normal, e a angina instável é um diagnóstico grave também, instável, já, como o próprio nome já diz, tem que ser encarado como infarto sem supra também, a gravidade é igual e em alguns casos até pior. Esse é o eletro do caso clínico, só para trazer para vocês o eletro daquele caso, que foi um caso real também. Ele tem um supra já desde V1, se você for olhar o ponto J e o segmento PR aqui, que é a linha de base, ele vai ter supra de V1 até V3, o que indica um infarto anteroseptal. Então, lembrando aqui o caso, né? O paciente, 66 anos, dor torácica tipo A, com alta probabilidade. O que é que ele tinha no exame físico? Agora, a gente vem do exame físico dele para dar continuidade no nosso atendimento. Ele estava orientado, estava taquipneico com faces de dor. Taquipneico provavelmente pela dor torácica. A cianótica nictérico, saturando normal ainda em ambiente. Ausculta cardíaca, nada importante. Pressão, também nada que chamasse muita atenção. 13,5 por 135 por 95. Frequência cardíaca quase taquicárdica, mas ainda 94. A ausculta pulmonar também estava normal.
Então, o exame físico que não chama nada, não chama muita atenção, além da taquipneia que ele estava e faces de dor. E é isso mesmo que ocorre na maioria das vezes. O exame físico de um paciente infartando pode estar normal, tá? Então, lembrar sempre, exame físico normal, eletro normal, avaliar muito bem a clínica, a queixa e a probabilidade do paciente ter ou não isquemia aguda, para não sair dizendo que tudo é ansiedade, tá? E mandar o paciente para casa e às vezes o paciente volta já parado. Quando a gente está diante de um infarto com supra, a gente está dizendo que existe uma obstrução total do vaso por um trombo, né? Um trombo que se formou sobre uma placa que rompeu. Esse é o tipo 1 de infarto, que a gente chama de tipo 1, que é o mais comum, mas pode ocorrer, como eu já falei, por vasoespasmo ou por microembolias também, como nos casos de trombofilias ou endocardites. E eu trouxe esse slide que eu acho bem interessante para vocês verem a evolução do eletro no infarto com supra. Esse primeiro traçado à esquerda, a gente vê uma onda T super hiperaguda, a fase hiperaguda, que é uma onda T superapiculada. Essa onda T apiculada, ela ocorre nos primeiros minutos após a oclusão do vaso. Quando o vaso fecha por um trombo, nos primeiros minutos acontece isso. Na maioria das vezes não é o que a gente pega na emergência, porque não dá tempo do paciente chegar nessa fase. É muito difícil que o paciente chegue em minutos após o início da dor, né? O que acontece muito, o paciente tem uma dor no peito, aí fica ali meia hora, toma um analgésico, 1 hora em casa, não aguenta, a dor não melhorou, ele vai para a emergência e chega nas primeiras horas com esse segundo traçado aqui, que é a fase que a gente diz fase aguda do infarto agudo com supra. Então, a gente tem o supra DST com a concavidade para baixo, se você colocar depois do ponto J, a curvinha vai estar olhando para baixo, que é aquele supra que diz que a gente chama de supra triste, né? Já existe um surgimento de onda Q, que é a onda Q patológica. A onda R também já vai diminuindo, a gente não tem mais aquele R grande. E a onda T pode começar a inverter. Na fase subaguda, que a gente chama de subaguda após 12 horas do início da dor, após 12 horas do infarto, às vezes o paciente não tem uma dor típica, vamos supor, e ele chega com um infarto com um eletro desse jeito aqui, como esse terceiro exemplo, e aí você vai pensar que esse eletro já está numa fase subaguda, porque ele ainda tem um supra com cavidade para baixo, mas ele já tem uma onda Q muito, muito grande, que já tem um QS, ele não tem mais a onda R. É só essa onda Q pura aqui, tá? E quando a gente sabe que a onda Q patológica é a onda Q que tem mais de um quadradinho, essa aqui já tem 2, e ela é muito profunda. Quanto mais profunda, pior é o prognóstico. E aqui é a fase crônica do infarto, essa quarta representação. É a fase que a gente não quer que o paciente chegue. Isso aqui o paciente já vai evoluir com certeza com insuficiência cardíaca. Né? A fase crônica, semanas após o infarto não tratado, a gente pode encontrar isso aqui, uma onda Q patológica, que é tem aquele QS, não tem a onda positiva, que é o R+, é só onda negativa, QS. A onda T continua invertida, ou ela pode até voltar ao normal. O segmento ST, ele volta à linha de base, e ficou só esse Q aqui, que indica fibrose, né? Indica que não tem mais, a gente chama de zona eletricamente inativa, porque já é uma fibrose, não passa, não tem mais, não é um músculo viável mais. Quando a gente tem um infarto sem supra, a gente pode ter isso aqui, uma obstrução parcial do vaso por um trombo. A fisiopatologia, na maioria das vezes, é a mesma, também por uma placa que rompeu ou uma placa que cresceu, mas o vaso tem ainda tem um espaço para passar o sangue ali, então é um vaso subocluído, né? Mas aí ele causa isquemia no momento que a frequência cardíaca sobe e ocorre aquele desbalanço de oferta e demanda. E no infarto sem supra é comum a gente ver o infra de ST, que a gente está vendo aqui a linha de base, né? Mais uma vez, lembrando, batendo nisso para vocês não esquecerem, segmento PR após o final da onda P, antes do início do QRS, e o ponto J está aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 milímetros de infra de ST nesse traçado. Sobre os marcadores, aí que perguntou sobre a troponina. Então, a gente vai precisar de marcadores, principalmente quando a gente está diante do infarto, de uma suspeita de infarto sem supra, ou na dúvida do diagnóstico de angina instável. A troponina tem mais especificidade para injúria miocárdica, então é o exame de escolha, é o padrão ouro. Ela começa a subir a troponina normal em até 3 horas, normaliza depois de 2 semanas, tá? Ela pode ficar alterada em até 14 dias depois do infarto. A gente também tem a CKMB massa, que é disponível, mais amplamente disponível nas emergências,
em hospitais que não são especializados em, enfim, infarto, ou hospitais menores, ela não é tão específica como a troponina, ela pode também alterar com injúria no intestino, em próstata, e não só com injúria dos miócitos, ela sobe já também, mais ou menos o mesmo tempo da troponina normal, entre 3 a 4 horas, só que ela normaliza antes, ela cai, ela fica normal em até 3 dias após o infarto. E a mioglobina, que é outro marcador que a gente também tem disponível, só que ela é muito menos específica, ela é quase nada específica. Ela pode estar presente, machucou a perna, músculo estriado, altera, então ela é muito pouco específica, tá? Mas ela altera mais precocemente. Só que a gente tem hoje em dia já disponível a troponina ultrassensível, que é a troponina que sobe também na primeira hora, e a gente pode fazer o protocolo doutorásica muito mais rápido, hoje em dia com a troponina ultrassensível, mas não é disponível em todos os lugares. Mas quando você tem CKMB e troponina é o padrão ouro, na verdade. Lembrando que a CKMB pode ser negativa em até 40% dos infartos sem supra, e a troponina é o padrão ouro. Quando a gente tem suspeita, ainda sobre os marcadores, né? Na suspeita, pela diretriz, a suspeita de síndrome coronariana aguda, mais uma vez, a troponina nível 1A de evidência, para fim prognóstico, 1C não é tanto assim, a gente não precisa ficar dosando o tempo todo, e para reinfarto também, nível de evidência 1C. Então, a troponina, como todo mundo sabe, é uma proteína contrátil do músculo cardíaco, por isso que ela é específica, mais específica. A gente tem a troponina convencional e tem a troponina ultrassensível. A troponina convencional tem uma sensibilidade boa, também de 90%, é específica, até 97% de especificidade. Ela detecta troponina em até 20% da população normal. E a ultrassensível tem mais sensibilidade. Por quê? Porque pequenas concentrações já no sangue, ela é possível de detectar com a ultrassensível. Então, ela é muito mais, como o próprio nome diz, ela é muito mais sensível do que a convencional, porque doses até 100 vezes menores em comparação à troponina convencional, 10 vezes menores já são detectáveis no sangue. E aí ela já sobe na primeira hora, na maioria das vezes, proporcionando a gente uma agilidade maior no atendimento. E ela detecta troponina normal em torno de 50% da população normal, ou seja, assim, ela tem um valor preditivo negativo assim, muito alto, né? Dá a gente uma segurança que quando é negativa mesmo. Independente da troponina que você tem no seu serviço, se ela for acima do percentil 99, significa injúria miocárdica. O que quer dizer isso? Doutora, eu escuto tanto isso, percentil 99. Significa que em 99% da população, o ponto de corte é aquele. Acima daquilo é alterada, tá? E o infarto, como eu falei para vocês anteriormente, só o infarto altera a troponina? Não, eu já até antecipei um pouquinho sobre isso. Tudo que causa injúria no músculo cardíaco, injúria do miócito, pode alterar a troponina. Como eu falei, sepse causa injúria miocárdica, a miocardite causa, o paciente que está em arritmia, frequência cardíaca muito elevada, fez um taquiarritmia, pode alterar a troponina, cardioversão elétrica, se você teve uma arritmia, foi cardiovertido, pode alterar a troponina, contusão, um trauma torácico, pode alterar troponina, porque pode agredir músculo cardíaco. A doença renal crônica e insuficiência cardíaca sempre tem que estar também em mente que esses pacientes, como eu falei, podem ter troponina basal alterada. E aí pode gerar dúvida na hora que ele está com dor torácica. Será que ele está infartando porque a troponina está alterada? Ele não tem eletroisquêmico agora, nesse momento, mas ele está com mal-estar, um diabético. Às vezes é difícil isso na prática, sabe, minha gente? Porque você pode receber um paciente renal crônico, diabético, com mal-estar, vomitando, uma dor epigástrica, não tem uma dor torácica tipo A, mas ele lembrar que esse paciente tem muito alto risco de ter uma isquemia aguda. E aí a troponina dele vem alterada. O que é que eu faço? Eu já vou tratar ele como infarto, ele já é um caso de infarto, posso fechar esse diagnóstico? Não. Se é um renal crônico, lembrar que, ou insuficiência cardíaca, ele pode ter troponina basal alterada. Aí agora me confundiu tudo. Estava até entendendo até agora, mas agora piorou tudo. Me complicou mais do que ajudou. Então, o que é que a gente vai fazer desses casos? Se o paciente está nesse grupo aqui, que pode ter troponina basal alterada, eu vou colher 2 amostras de troponina em horários diferentes, com a diferença de mais ou menos 3 horas entre elas, ou seja, a troponina da admissão deu discretamente alterada. Eu vou
dosar ela daqui a 3 horas, ou se o paciente tiver, enfim, novamente dor, vou repetir eletro antes, enfim, mas sobre a troponina, um tempo padrão é mais ou menos isso. Hora da admissão, 1 hora depois, 3 horas depois e a cada 3 horas. Se os níveis entre a primeira troponina da admissão e a segunda troponina que você dosou variar mais de 20%, seja para mais ou para menos, eu vou dizer que fez curva e a injúria é aguda, porque a gente sabe que esses pacientes têm injúria crônica. Mas o que eu quero descobrir é se ele está tendo infarto, né? Então, se a injúria é aguda. Então, eu vou ter esse número aí de corte, de variação de 20% para mais ou para menos, e dizer que fez curva, tá certo? E aí, aquele infarto foi secundário à isquemia. Deu para entender? Deu sim, professor. Deu sim. Pronto. E aí, como é que eu vou saber se a troponina é sensível ou ultrassensível? Aí depende do kit do seu serviço. Vai vir lá na referência micrograma. Se for micrograma, é sensível. E se for em picograma ou nanograma, ela é ultrassensível. Lembrando que as troponinas ultrassensíveis, eu consigo fazer o protocolo do torácica mais rápido, liberar o paciente mais rápido para casa, com mais segurança. Se for sensível, não, eu demoro um pouquinho mais com ele e comigo lá na emergência. Então, se a troponina do seu serviço for ultrassensível, esse guideline da ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia, 2020, libera a gente da CKMB, tá? Se for ultrassensível, com até uma hora depois após 1 hora do início da dor, ela já vai estar alterada. Tem um valor preditivo negativo alto, como eu falei, até 99%, o que é muita coisa. Outra classificação importante que vocês têm que ter em mente, assim, que é importante vocês conhecerem, né, é essa classificação de Killip, que é muito comum para a gente na prática no dia a dia, quando a gente vai passar o caso para um colega, como eu falei, vocês já estão conhecendo essa forma de se comunicar, né, a forma médica de se comunicar. Na dor tipo A tem alta probabilidade, dor tipo B ou dor tipo C. Como é que o paciente está no exame físico, eu vou conhecer essa classificação, que é a classificação de Killip, que é amplamente conhecida. Se o paciente está em Killip 1, vou dizer o paciente está em Killip 1, significa que ele não tem evidência de congestão pulmonar, ou seja, a ausculta pulmonar está limpa. Se ele está em Killip 2, é porque ele já tem crépito. Eu vou saber se passou o caso para mim, doutora Valma, estou aqui com o paciente dor tipo A em Killip 2. Eu vou saber que é uma dor típica com estertor pulmonar, tá? Com sinais de congestão. Se for Killip 3, é um paciente mais grave, né? Clinicamente ele já está mais grave, com edema agudo de pulmão, e Killip 4 é um paciente gravíssimo em choque cardiogênico. E aí, se eu internei o paciente com infarto sem supra, a gente tem alguns scores de risco no internamento, que eu já vou classificar ele já na emergência, para graduar o risco desse paciente de ter um desfecho mais desfavorável no internamento. E aí, eu não vou ler tudo aqui para vocês, senão vai ficar meio chato, maçante, mas só para vocês conhecerem que a gente aplica essas scores de risco, como o Team Score, que é muito conhecido, que a gente usa muito na prática, tá? Para classificar o risco baixo, intermediário ou alto do paciente evoluir pior ou melhor. E o Grace Score, que a gente também usa muito, só que o Grace ele é mais complexo, assim, tem mais informações, você vê que o time é mais sucinto. O Grace tem mais informações, a gente pode usar a calculadora no celular. E aí eu vou colocar essa informação também, para ver onde é que eu vou deixar uma paciente internado, por exemplo, no hospital. Onde ele vai ficar? Vai ficar na UDT, vai ficar na UTI, vai ficar no apartamento. Enfim, as medidas iniciais ou de suporte diante desse quadro de síndrome coronariana aguda é monitorização contínua, né? Oxigenoterapia é importante somente se o paciente desaturar. Eu não vou ofertar oxigênio para todo mundo, porque O2, quando não tem indicação, é deletério, a gente sabe que aumenta a mortalidade. Então, quando que eu vou começar? Quando o paciente está desaturando, abaixo de 92 ou 90, pela literatura, iniciar com 2 a 4 litros, ofertando oxigênio em catéter, acesso venoso periférico, né, para todo mundo, eletro em até 10 minutos, nitrato se tiver dor torácica, e se não tiver suspeita de infarto de VD, você vai descartar o infarto de VD com o eletro, né, se o paciente tiver infarto com supra inferior, vai descartar infarto de VD, e só vai dar nitrato para melhora da dor se não tiver contraindicação. Aí o paciente tomou nitrato, melhorou a dor, mas a dor voltou, você ofertou até 3 doses de nitrato, como eu vou mostrar a vocês, e a dor continua refratária ao nitrato. Hoje em dia, a gente pode considerar a morfina.
Mas, lembrando que a morfina não é mais primeira escolha para controle de dor, tá, gente? A morfina pode ser deletéria também, pode piorar desfecho no paciente. Se baixa o risco, que você vai classificar esse risco, como é que eu vou saber o risco dele? Calculando o TIM, RISC ou GRACE Score. Se for baixo, unidade doutorásica, se for risco intermediário, ou alto na unidade coronariana, tá? Na UTI. Então, a minha abordagem aqui, global, o que é que eu vou fazer? Se o infarto for com supra, vou reperfundir a artéria imediatamente. Angioplastia é a escolha sempre. Se não conseguir fazer angioplastia, dependendo de onde eu esteja, é trombólise. A terapia antitrombótica, que é o uso dos antiagregantes plaquetários, AS mais o segundo antiagregante, a terapia antitrombótica com anticoagulação, que é heparina, e aí depois eu vou para as outras medicações que eu vou deixar o paciente durante internamento medicado, para melhorar o remodelamento do músculo cardíaco, melhorar a fibra do músculo que sofreu ali, fazendo remodelamento positivo com IECA, e outras medicações importantes no contexto de doença isquêmica, que são as estatinas e beta-bloqueador. As medicações anti-isquêmicas, como nitrato também, beta-bloqueador e bloqueador do canal de cálcio também, tá? Então, isso tudo entra no nosso tratamento. Na fase mais aguda, eu tenho o tratamento clínico e farmacológico, clínico ou farmacológico, e se eu estiver diante de um infarto com supra, eu vou escolher a minha terapia de reperfusão, que eu tenho até 12 horas do início dos sintomas para fazer. Só que a gente sabe que tempo é músculo, quanto mais rápido você fizer, melhor, e a gente vai ver esses tempos quais são. E aí eu vou ver se o paciente tem tempo, eu consigo mandar ele para angioplastia primária em tempo hábil, eu escolho a angioplastia. Se eu não tenho tempo hábil para isso, eu vou ter que trombolizar. E aí, a gente vai passar nessas condutas de trombólise ou angioplastia primária já. Só para passar aqui rapidamente para vocês, nitrato. O que é que eu tenho de nitrato para oferecer? Oral, ou sublingual. O de nitrato de isosorbida, eu posso dar 5 miligramas a cada 5 minutos e até 3 vezes, para melhorar a dor, se eu não tiver infarto de VD, tá? Ou tridil, que é a nitroglicerina, que é EV em bomba. Vou deixar aqui para vocês, depois se vocês quiserem ver essa diluição, vocês podem ficar com os slides. Eu não ler isso tudo, senão vai ficar, a aula fica muito longa. As contraindicações aos nitratos, a sistólica baixa, né, paciente com pressão baixa, a sistólica abaixo de 100, e lembrar sempre de perguntar ao paciente se ele usou sildenafil nas últimas 24 horas, o Viagra, ou tadalafila nas últimas 48. Se ele usou, você também não vai poder usar o nitrato para ele, porque ele pode fazer uma hipotensão, assim, refratária muito grave, difícil de tirar. Os antiplaquetários, AS principal, só não vai fazer AS, minha gente, para quem tem alergia a AS, tá? É para todo mundo, com infarto com supra, sem supra, angina instável, enfim. AS, a dose é de 162 a 300 da literatura, mais fácil, assim, lembrar 2 ou 3 comprimidos, 200 miligramas até 300 miligramas. Um comprimido tem 100. Você vai dar, na maioria dos pacientes, 2 comprimidos, mastigado ou macerado, tá? Não é para engolir, mas ele mastigar o comprimido na hora da dor. Quanto antes, você já vai fazer tudo isso logo no início. Diagnosticou, foi fazendo a sua suspeição clínica alta ou eletro, já vai conduzir, como decidiu que foi síndrome coronariana aguda, você tem essa confiança, você vai começar a tratar. Depois, a manutenção é um comprimido por dia para sempre, tá? E aí eu botei um exemplo do estudo ISIS lá da década de 80, que foi o estudo que mudou tudo na cardiologia, aí, mostrando a importância do AS, né? O clopidogrel como segundo antiagregante no SUS é o que a gente tem, então é um inibidor da P2Y12 irreversível. A dose de ataque inicial é 300 miligramas para o paciente que vai para trombólise e 600 miligramas se o paciente for para angioplastia. Um comprimido tem 75 miligramas, né? Então, são 4 comprimidos de cara logo, junto dos 2 de AS, e se o paciente for para trombólise, aí você faz mais 4. Se o paciente for para angioplastia, você faz mais 4. E esse adendo sobre a fibrinólise. Se o paciente for para fibrinólise, for fazer, abrir a artéria, né, de forma química com a medicação, a dose de ataque, como eu falei, é 300 miligramas. Lembrar que o paciente que tem mais de 75 anos, a gente não vai fazer ataque se trombólise, mas se ele for para angioplastia, vai sim fazer o ataque, independente da idade, tá? Que é isso aqui, às vezes, o pessoal confunde muito. Então, se trombólise, a dose de ataque é 300.
para o paciente menor que 75 anos. Se ele tiver mais de 75 anos, eu faço só um comprimido mesmo e faço a trombólise, tá? Isso baseado no Clarity Trial, que mostrou que não tem benefício de fazer ataque nos pacientes que têm mais de 75 anos que vão para a trombólise. Aumenta só o risco de sangramento, mas sem benefício. O ticagrelor é o que a gente usa no privado, porque é uma medicação que tem é mais rápido na antiagregação, é mais potente na antiagregação. A dose de ataque são 2 comprimidos, 180 miligramas. Baseado no estudo Plato, mostrou a superioridade do ticagrelor em relação ao clopidogrel, tá? O prasugrel é outro antiagregante potente que a gente também tem, mas a gente não vai fazer de cara para todo mundo, não. Esse tem algumas restrições, então ele não é tão amplamente feito nas emergências. Contraindicação, se ele já teve AVC isquêmico prévio ou AIT, peso abaixo de 60 quilos e idade superior a 75, também não faz o prasugrel. Só depois de conhecer, na verdade, a anatomia, ou seja, só depois do cateterismo é que vai fazer ou não o prasugrel. Então, na prática, a gente fica mais no privado com ticagrelor e no SUS com clopidogrel. A diretriz europeia de 2020 mostrou esse estudo, o EASY-REACT, que mostrou a superioridade do prasugrel versus o ticagrelor, mas também trouxe uma orientação nova, de não fazer o segundo antiagregante plaquetário na sala de emergência, depois do ACOST, que é um estudo que mostrou que não tem redução de evento isquêmico e aumenta sangramento, se você fizer essa estratégia invasiva, ou seja, se o paciente for para o cateterismo imediatamente. Nos casos de infarto sem supra, se o paciente for para estratégia invasiva precoce, né, que é o cateterismo, e até no máximo 24 horas, é que você estaria livre, assim, você estaria liberado de fazer o segundo antiagregante. O que é que significa isso? Na prática, então, eu faria só o AS. Porém, no Brasil, é uma realidade que nem sempre é palpável, porque às vezes o paciente não tem disponibilidade de fazer cateterismo rapidamente, demora uma semana depois do infarto sem supra para o paciente conseguir fazer um cateterismo, é o que a gente, infelizmente, vê em muitas regiões do Brasil. Então, a gente acaba fazendo em uma unidade de saúde ou um hospital que eu não tenho cateterismo, não vou fazer o cateterismo em até 24 horas, isso para a síndrome coronariana aguda sem supra, né? Eu espero para o cateterismo somente fazer o segundo antiagregante quando eu faço o cateterismo, ou seja, o hemodinamicista que vai fazer na sala, se eu tiver acesso rápido a esse cateterismo. Se for demorar para fazer, eu mesmo faço na sala de emergência, diferente dos infartos com supra que vai fazer para todo mundo, né? As heparinas, eu vou fazer, na maioria das vezes, enoxaparina, que é o Clexane, quando o paciente também não vai logo para o cateterismo, o que é indicado hoje, também, depois da diretriz europeia de 2020, é preferir a heparina não fracionada, que é feita na sala da hemodinâmica. Então, se o paciente chegar no hospital onde tem cateterismo 24 horas, hemodinâmica 24 horas, eu posso não fazer a heparina em sala de emergência e deixar para o paciente fazer com o hemodinamicista a heparina não fracionada lá na hora do cateterismo, porque foi visto que aumenta o risco de sangramento quando a gente faz Clexane na sala de emergência e o paciente vai fazer depois a heparina não fracionada na hemodinâmica. Isso aí pode aumentar a mortalidade por sangramento posteriormente durante o internamento. Então, se o paciente hoje, a melhor evidência hoje é que a gente faça a não fracionada na sala da emergência, mas isso, mais uma vez, só se o paciente for para cateterismo, se tiver um serviço que tenha angioplastia, que tem cateterismo disponível, né? Se eu for fazer fibrinólise, se o paciente vai fazer fibrinólise, vai usar medicação para desfazer o trombo, antes da fibrinólise, paciente com menos de 75 anos, ainda sobre heparina, né? A gente faz 30 miligramas EV de enoxaparina, tá? Que é o Clexane, quando for para trombólise. E aí eu vou preferir trombólise ou angioplastia, quando é que eu vou escolher? Sempre é preferível a angioplastia primária, se eu tiver disponibilidade da angioplastia primária, se estiver disponível. Se eu não tenho como chegar até a hemodinâmica em até 2 horas, ou seja, esse porta-balão, o ideal é em menos de 120 minutos, ou seja, menos de 2 horas eu tenho que estar com o paciente abrindo a artéria lá na hemodinâmica. Se esse tempo não for viável onde eu estiver, ou seja, se eu estou dando um plantão lá em Penedo, vai demorar para chegar mais de 2 horas em Maceió, eu tenho que optar por trombólise, tá? Nos pacientes que têm esse tempo, porta-balão inferior a 2 horas,
eu vou optar pela angioplastia. E nos pacientes que chegam em até, o que é que a diretriz diz? Que os pacientes que chegam na emergência com o início de dor em até 2 horas do início dos sintomas, aumenta muito mais a chance de sucesso se eu fizer essa angioplastia em até 90 minutos. Cada vez mais o que a gente observa aqui nas novas diretrizes, a diretriz de infarto recente, enfim, mostra um tempo, assim, exigido um tempo cada vez menor para abrir a artéria, né? E aí, quando que eu vou fazer a trombólise química? Quando eu vou usar a trombólise química em detrimento da angioplastia? É o tempo que vai decidir. É por isso que essa questão do tempo é tão importante na anamnese. Então, depende do tempo que eu tenho para chegar na hemodinâmica. Se o tempo entre o primeiro contato do paciente com a equipe de atendimento inicial, ou seja, com você, e a insuflação do balão lá na hemodinâmica, for um tempo estimado menor que 2 horas, eu vou escolher transferir o paciente para o serviço especializado e fazer a angioplastia. Se o tempo for superior a 2 horas, eu vou ter que resolver o problema ali mesmo e fazer trombólise. E quais são as contraindicações ao trombolítico? Só um minuto, minha gente, que a minha filha está chorando aqui. Sim, as contraindicações ao trombolíticos, eu tenho que ter isso em mente também, para saber quando que eu vou indicar, porque se o paciente tiver uma contraindicação dessa absoluta, mesmo que eu tenha mais de 2 horas para chegar na hemodinâmica e eu precise trombolizar, aí eu vou ver se ele tem contraindicação ou não. Se ele tiver contraindicação absoluta, paciência, não vou poder trombolizar, vou ter que esperar o SAMU chegar, enfim, chegar com mais de 2 horas mesmo. Mas se ele já teve história de AVC hemorrágico prévio, se ele tem uma MAV, se ele tem uma neoplasia intracraniana ou um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, um sangramento interno ativo, que não é uma dúvida frequente, menstruação não contraindica, tá, gente? Mas se ele tiver uma hemorragia digestiva ativa, por exemplo, vai contraindicar. Se a suspeita de dissecção de aorta, contraindica totalmente. Então, lembrar de sempre pensar no diagnóstico de dissecção de aorta, porque aí você não vai fazer se houver suspeita, porque senão você vai matar o paciente ali na hora. Ou se ele teve trauma importante no rosto ou cabeça maior nos últimos 3 meses. Então, essas são as contraindicações absolutas, que aí, se tiver positivo isso aqui na história do paciente, qualquer um desses, independente do tempo que eu tenha, que demore mais de 2 horas para chegar na hemodinâmica, eu não vou poder fazer. Então, eu vou ter que esperar a ambulância de todo jeito. Eu vou fazer aqueles outros remédios, AS, clopidogrel, nesse caso a heparina vai acabar fazendo, remédio para dor, nitrato, enfim, tudo aquilo. E aqui são as contraindicações relativas, que eu vou avaliar, eu posso ou não fazer, são relativas, tá? No infarto com supra, quando eu vou falar em trombólise, eu tenho essas opções, streptokinase em alguns serviços do SUS, não é o melhor, é o mais antigo, que causa mais efeito colateral, muita hipotensão, mas hoje em dia a gente tem mais nos serviços públicos no Brasil, existe o Actilise. Também tem até Necteplase, que é uma medicação Metalise, né, nome comercial, que é uma medicação muito boa também, com uma posologia fácil, porque é baseado em peso, e você vai fazer os bolos. Apresentação de seringa graduada. E também existe no SUS o Actilise, que em Alagoas, inclusive, existe no programa de AVC, né, o Actilise que tem. Então, é feito dependendo, você faz 15 miligramas EV em bolos e vai fazer o resto da dose baseado no peso do paciente. Precisa de bomba de infusão, respeitando essas doses aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou avaliar, estou diante de um infarto com supra, o tempo que eu tenho de disponibilidade para chegar na hemodinâmica, se for superior a 2 horas, a opção é trombólise. Vou fazer um checklist das contraindicações absolutas. Se tiver alguma, eu contraindico. Se não tiver, eu vou ter que fazer a trombólise ali. E aí, quanto tempo é o ideal? A diretriz coloca que essa decisão tem que ser até 30 minutos. Algumas diretrizes europeias, assim, um guideline europeu mais recente, coloca hoje até 10 minutos de decisão para você começar a fazer o trombolítico. Mas hoje, na nossa diretriz, até 30 minutos para fazer, da chegada do paciente até a infusão. E quando que eu não vou fazer? Segundo o estudo LATE mostrou que não tem benefício se o paciente tem mais de 12 horas de dor. É contraindicado trombolizar após 12 horas de dor, porque se você só vai oferecer risco e não mais o benefício da trombólise. Os critérios de reperfusão são importantes conhecer também, porque depois que você fizer o trombolítico, como é que eu vou saber se deu certo ou não?
Então, o que é que eu vou esperar? Uma redução do supra do eletro maior que 50% após 1 hora ou até 90 minutos do início da infusão. Então, eu vou comparar o meu eletro que ele chegou com o eletro até 1h30 após a infusão do trombolítico. Outro critério é a melhora da dor, né? Obviamente, você abriu a artéria, melhorou a dor, o sangue chegou e melhorou a dor, melhorou a isquemia. E arritmias de reperfusão, que são o mais comum, é o RIVA. Eu devo encaminhar, ainda assim, o paciente para o centro de referência em até, de preferência, 6 horas. Mas eu tenho até 24 horas, idealmente, para o paciente que infartou, não podia fazer angioplastia primária, você vai mandar para fazer o cateterismo em até 24 horas. Você tromboliza e já vai preparando a transferência do paciente, na verdade, né? Quando esses critérios de reperfusão forem negativos, ou seja, não abriu a artéria, você tem que mandar imediatamente o paciente para fazer angioplastia de resgate, tá? Depois da trombólise, que não, se não teve sucesso, é urgência, angioplastia primária, angioplastia de resgate. E aí você vai ter que esperar o tempo do SAMU mesmo, onde você tiver, a distância, enfim, mas tem que mandar o paciente para o centro de referência. Outras medicações que a gente usa, né, na prática clínica, depois que o paciente infartou, você não vai fazer, na maioria das vezes, ali na hora aguda, na primeira hora, beta-bloqueador, a gente vai deixar sempre depois do infarto, na prescrição do paciente. Se ele tiver contraindicação a beta-bloqueador, a gente opta por bloqueador do canal de cálcio. A principal contraindicação aos beta-bloqueadores é broncoespasmo, principalmente broncoespasmo ativo. Paciente que tem asma, sempre perguntar, optar por um mais cardioseletivo, como o bisoprolol, e lembrar de nunca fazer beta-bloqueador endovenoso nesses casos de dor torácica aguda, de síndrome coronariana aguda, né? Porque o paciente pode estar com o VD falindo e você piorar isso com beta-bloqueador. Sobre o remodelamento cardíaco, o remodelamento positivo, que a gente já falou, IECA, enalapril, é o que tem de melhor no SUS, ramipril no privado, enfim, porque é uma posologia de 1 vez ao dia. Se o paciente tiver intolerância aos IECAs, aí você pode fazer o BRA, tá? Mas tem que deixar na prescrição para remodelamento cardíaco positivo após o infarto. Os antagonistas da aldosterona, que é a espironolactona, um diurético poupador de potássio, a gente vai deixar, principalmente após o infarto, segundo o estudo EFES, os pacientes que ficaram com fração de ejeção menor que 40%. Tá? Com benefício de redução de mortalidade. As contraindicações, creatinina acima de 2,5 em homens, acima de 2 em mulheres, e o potássio acima de 2,5, lembrando que ele pode haver essa piora de função renal e retenção de potássio. As estatinas, gente, para sempre, para todos, tá? As de mais alta potência, a torva e rosuvastatina, e a Simvel, que tem no SUS, nessa dose de 40 miligramas por dia após o infarto é que a gente deixa, tá? Lembrar que a meta terapêutica do LDL é abaixo de 50 para esses pacientes que já tiveram evento, seja infarto ou AVC, certo? Idealmente, colher um perfil lipídico no internamento desse paciente que infartou. No primeiro dia, já deixa lá solicitado, ele vai fazer exame de sangue, você vai incluir um perfil lipídico independente, independente de jejum ou não, tá? O jejum não importa aí nessa história. Sobre esse nosso paciente, só para lembrar, é o mesmo quadro, e o que ele tinha no eletro era um supraanteroceptal, até já falei para vocês, né? Oi, alguém falou, gente? Uma dúvida em relação aos beta-bloqueadores. O beta-bloqueador eu deixo só na prescrição, no caso dos cuidados pós esse primeiro tratamento, ou já quando eu for prescrever essas medicações, no caso o AS, o clopidogrel, também já faz o beta-bloqueador de início. Uhum. A gente normalmente não faz nesse primeiro minuto assim, do atendimento. No primeiro minuto você vai fazer dupla antiagregação, AS, clopidogrel, heparina, dependendo de onde você estiver. Se você tiver com acesso à hemodinâmica, eles vão fazer a não fracionada na sala, você não faz, e controle de dor com nitrato. Quando que eu vou fazer nesse momento na emergência? Quando o paciente tiver, por exemplo, taquicárdico, não tiver congesto, já fez nitrato, ele segue com dor e muito taquicárdico, eu posso até fazer um beta-bloqueador naquele momento. Na maioria das vezes, a gente não faz na primeira hora do infarto, porque ele cede a dor com nitrato, e o paciente pode descompensar com disfunção de ventrículo esquerdo ali naquele momento e fazer uma congestão logo, e aí esse momento não é interessante começar o beta-bloqueador. A gente começa o beta-bloqueador, na maioria das vezes, na primeira prescrição.
eu fiz tudo isso, o paciente foi para angioplastia ou não, se não foi infarto com supra, né? Se foi infarto sem supra, você vai fazer tudo isso e vai internar o paciente para fazer o cateterismo nas primeiras 24 ou até 72 horas, dependendo do risco calculado dele. Mas aí você já vai botar na sua primeira prescrição o beta-bloqueador, o IECA, a espironolactona só se tiver fração de ejeção menor de 40, nesse primeiro caso, nesse primeiro lugar aqui, nessa primeira hora do infarto, mas você não, na maioria das vezes não faz não, na sua primeira prescrição ali. Você vai preocupar é abrir a artéria, quebrar trombo, fazer terapia antiplaquetária e antitrombótica. O beta-bloqueador, ele entra nesse primeiro dia ainda, né, da prescrição, mas não nesse primeiro momento, na maioria das vezes, tá? Entendi. Teria alguma preferência por algum beta-bloqueador? Depende muito também do serviço, do que tem. No SUS, tem o Caverdilol para os pacientes que têm disfunção ventricular de escolha. O atenolol também tem no SUS para os pacientes que não têm disfunção, ou seja, que não tem fração de ejeção reduzida. Metoprolol, carvedilol e bisoprolol são os 3 de escolha para o paciente que tem disfunção ventricular, com fração de ejeção reduzida. E o atenolol fica para os pacientes que não têm, fração de ejeção preservada. Tá? A gente usa muito na prática metoprolol, que é o succinato metoprolol, que o nome comercial sem conflito de interesse é o Celozoc, e o Caverdilol. O Caverdilol tem no SUS, em alguns lugares tem até metoprolol hoje em dia já no SUS, em hospitais tem. O bisoprolol é bom, a posologia é uma vez ao dia, e ele é mais cardioseletivo, mas ele não tem no SUS. A gente opta, assim, lembra dele na maioria das vezes quando o paciente tem história de asma, já fez algum broncoespasmo, porque ele não tem muito receptor no pulmão. Tá certo, obrigado. Ô, doutor, outra dúvida também, sobre a questão da dor. Quando é que a gente faz o nitrato e a morfina? Só depois de fazer o eletro ou a gente pode fazer antes? Você vai fazendo tudo, na verdade, tudo ao mesmo tempo, né? O paciente chegou para você na emergência, doutor, é uma dor torácica, aí você já vai lá, fulano, como é seu nome, qual é a sua idade, quando começou essa dor, você vai fazer todas aquelas perguntas. Ele está com dor, você identificou que é uma dor suspeita, você vai fazer o eletro, porque o eletro você vai fazer em até 10 minutos. Então, é tudo ao mesmo tempo. Enquanto o pessoal está monitorizando e você está interrogando o paciente já está fazendo eletro. Ou ele já vem, na maioria das emergências, tem triagem. O paciente vai dar entrada lá na recepção, dor torácica, a triagem já identifica que é uma dor, ele passa na frente dos outros para fazer o eletro. Aí o pessoal da enfermagem já chega para você, doutor, tem um paciente com dor no peito e esse eletro. Aí você vai ver o eletro. Se o eletro tiver, você já vai tratando ele, né? Já vai botando ele num leito de observação, conversando e tudo. Se o eletro tiver aquele supra inferior, aí você vai pedir o segundo eletro com V3R e V4R, porque se tiver infarto de VD, você não vai usar o nitrato, tá? Aí você, se não tiver o infarto de VD, se não tiver supra de V3R e V4R, aí você vai poder usar o nitrato. Aí você vai poder fazer um exordio sublingual, 5 miligramas, paciente já deitado no leito, né? E aí esperar a melhora da dor. Ou você, enquanto você pega um acesso, você pode usar, se na sua emergência tiver tridil, que é a nitroglicerina, você vai fazer o tridil endovenoso, que deixa lá na bomba, e o paciente tem resposta, assim, muito boa, quando começa a correr o nitrato, ou o nitrato oral mesmo, se você não tiver o tridil, que é em bomba, né, que é venoso. Para dor mesmo, para dor e para melhorar, ele faz vasodilatação, melhora a irrigação coronária também. E aí, já nos primeiros minutos, ele já refere melhora, já vai referindo melhora. Aí você pode repetir, se for o sublingual, até 3 vezes, com um intervalo de mais ou menos 5 a 10 minutos cada comprimido, repetir até 3 vezes, para dar um total, dose máxima de 15 miligramas. Se for nitrato, tem eu coloquei para vocês olharem depois a diluição e como vocês começam em bomba infusora. E aí você vai tateando, começa 5 ml, 5 miligramas vai na bomba, e aí você vai subindo a dose ou reduzindo a dose, dependendo da resposta do paciente, adulto. Tá certo, obrigado. Nada. Aí na sala de emergência... Oi, pode falar. No caso, se o paciente, eu digo assim, entre o nitrato e o tridil. Aí, no caso, se o paciente já tiver com uma pressão mais elevada, eu já poderia dar preferência para fazer o tridil. Ele teria uma resposta melhor do que o nitrato, no caso, na pressão. O tridil, ele é um nitrato, só que é venoso.
Se você tiver o tridil na sua emergência, você já pode pedir para ir preparando o tridil mesmo, certo? Que você pode ir tateando, é mais fácil de você manusear lá na bomba. Você vai começar, aí ele tem a apresentação, como eu coloquei aqui, o nitrato, o tridil, né? De 10 a 200 microgramas. A apresentação é 25 miligramas em 5 ml na ampola, ou 50 miligramas em 10 ml de ampola. Você vai diluir, mandar diluir 240 ml de soro, fisiológico ou glicosado, na maioria das vezes glicosado, mas tem, às vezes, vem uns kits prontos já com fisiológico. Aí você vai botar 10 ml, uma ampola de 50. E aí você vai mandar começar 5 ml, correr na bomba, por exemplo. E aí o paciente vai dizer a você se está melhorando a dor, não está melhorando. Se ele não estiver melhorando a dor, você vai aumentando a infusão na bomba. Essa medicação tem que ser em bomba infusora, né? Tem que ter bomba. E observar primeiro a pressão que ele chegou. Se ele chegou hipotenso, aí você também não vai fazer. Hipotenso, para a gente, um ponto de corte, e a pressão sistólica abaixo de 100. Se ele tiver uma pressão que permita, ou seja, uma pressão sistólica acima de 100, com dor, você vai fazer. Se você tiver tridil, pode começar com tridil. Se você não tem tridil onde você vai trabalhar, você pode fazer o dinitrato de isosorbida, que é a medicação sublingual. Aí você pode repetir até 3 vezes, com um tempo de espaço de 5 a cada 5, 10 minutos, se você for optar pelo sublingual. Mas se você tem na sua emergência, pode já pedir o tridil, é melhor. Certo? Tá certo, professor, obrigado. Melhora a dor e melhora a irrigação, né? Porque ele faz vasodilatação. Aí a gente estava onde? Assim, pronto. A gente concluiu aqui o tratamento medicamentoso com as estatinas, né? Que não pode faltar nesse tratamento também, para todo mundo. Você vai começar a estatina, pode começar também na sua primeira prescrição, porque ela vai demorar um tempo para agir. Não é como a terapia antitrombótica e antiplaquetária, que você tem que ser rápido para desfazer aquele trombo, o tempo mais rápido que você puder. Né, já no início, assim, da chegada do paciente. As estatinas, o beta-bloqueador, você pode fazer na sua primeira prescrição ali, quando você internar o paciente. Só não pode esquecer de fazer. Aí, esse paciente, do nosso caso clínico, foi recebido na sala de emergência, realizado o suporte, né, que a gente, monitorização, não recebeu oxigênio porque ele não estava desaturando, ele recebeu 200 miligramas de AS macerados, 2 comprimidos de ticagrelor, porque o hemodinamicista não estava lá na hora, ele pediu para ir fazendo, porque aí, no início, esse caso tem uns 2 anos, eu acho. E aí, estava no início daquela indicação da diretriz, né, da ESC, que faria, na maioria das vezes, faz o segundo antiagregante em sala, mas isso depende do serviço que você está, se tem CAT rápido disponível. A gente usou nele a nitroglicerina, o tridil, até o controle da dor. Foi acionada a equipe de hemodinâmica, colheu na mesma hora, tudo na mesma hora ali. Você pega a veia do paciente, já vai colhendo os exames. Lembrar que era um infarto com supra, né? Então, ele foi encaminhado para a hemodinâmica em aproximadamente 30 minutos. E esse foi o cateterismo dele. Esse aqui no meio, dá para ver melhor essa imagem. Aqui a gente vê o ponto de stop aqui, da descendente anterior. Você vê a DA vindo aqui, e aqui ficou branco, sumiu, e aqui tem um pedacinho da DA, depois sumiu de novo aqui. Aqui tinha um trombo e aqui tinha um trombo, né? E aqui foi depois da angioplastia primária, ele fez a angioplastia primária rapidamente. Aqui a DA, que estava aqui, ó, sem irrigação, aqui a DA aberta após implante do stent. O stent está nessa altura, estava fechada a DA proximal dele, um vaso bem importante, né? É responsável por uma massa ventricular muito grande. E aí abriu, graças a Deus, ele evoluiu super bem. Esse foi o caso. E aí a gente tentou nesse tempo, porque síndrome coronariana aguda é bem vasto, ainda tem muita coisa assim para falar. E aí fica uma aula grande, mas aí eu tentei mostrar para vocês essas interfaces da síndrome coronariana aguda, né? Quando é um infarto com supra, mensagem que tem que ficar é que tem que ser muito rápido nesse diagnóstico e na tomada de decisão. Infarto com supra é abrir a artéria imediatamente. Você vai dando os antiagregantes plaquetários, controla a dor, vai avaliar se tem contraindicação ou não ao nitrato, né? Naqueles casos de infarto IVD, se tiver, aí você vai descartar o infarto IVD, se tiver, você não vai fazer, se não, você pode fazer, e controlar a dor, e já vai acionando a hemodinâmica. Se você está longe de um serviço de referência e você não vai abrir a artéria na hemodinâmica em menos de 2 horas, você tem que ir lá e fazer trombolítico. Abrir a artéria e depois encaminhar o paciente para a hemodinâmica. Se o infarto for sem supra, você não vai fazer trombolítico,
nem vai mandar para angioplastia primária. Você vai tratar ele com todas aquelas medicações que a gente viu e vai encaminhar ele para o serviço de referência do mesmo jeito, porque ele precisa fazer um cateterismo, se for sem supra, em 24 a 72 horas, depende daquelas classificações de risco que a gente viu, aqueles scores. Tá, gente? E angina instável é um diagnóstico que a gente vai fazer quando não tem alteração de marcador, mas tem todas as outras coisas que infarto que sem supra tem, e a gente vai conduzir ele da mesma forma de infarto sem supra, tá? Também vai fazer todas aquelas medicações, vai internar, vai pedir cateterismo. Certo? Tem alguma dúvida, gente? Tranquilo, eu acho. Falem aí se ficou dúvida. Vocês estão no 6º ano, né? Isso. Já vocês vão pegar aí esses pacientes, vão estar na mão de vocês. E se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, se depois surgir alguma dúvida também. Eu não sei se vocês gravaram a aula, não sei como que faz, será eu que tinha que ter gravado, enfim. Não sei se ficou gravado aí, mas os slides eu também posso disponibilizar, se vocês quiserem, tá? A aula ficou gravada. Seria Pronto, uma boa professora, também foi disponibilizar ótimo. os slides. Pronto. Tá joia. Então, posso disponibilizar aí depois pela Andressa, né? E agradecer a Andressa que organizou para hoje aí também. Acho que ela não tá, acho que ela tinha medo de curso, mas vocês transmitam aí para ela, que eu mandei agradecer por ela ter organizado para hoje, para a gente, que a gente não pôde fazer quinta-feira passada. E estudem, gente, estudem doutorasca, estudem infarto, estudem eletro, para vocês manejarem esses casos que vão cair na mão de vocês e vocês vão poder salvar muitas vidas aí, porque é bem comum mesmo. Tá? E aí, fico à disposição. Se vocês precisarem de qualquer coisa, a Andressa tem meu WhatsApp também, viu? Certo. Tá bem, obrigada. Tá joia, gente. Então, boa noite. Bom descanso aí para vocês. Obrigado, boa noite. Tchau.